O estudo de hoje tem como tema uma comunidade com implicações. E o texto que nós vamos ler é o texto da Grande Comissão, que fala em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. É o texto base, mas hoje eu, por particularidade, vou ler o contexto, porque eu acho positivo, do versículo 16 até o 20, que diz assim: A Grande Comissão. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Primeiramente, eu queria começar pelo fim desse trecho, que diz assim: ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu entendo que é uma ordem de Deus o versículo 19. É um mandamento de Deus. O ir é um mandamento. O fazer discípulos é uma ordem divina. E eu queria também falar sobre a última parte que diz: E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estava estudando e alguns teólogos discutem sobre o ID. E eles dizem, alguns deles, a minoria, diz que o ID, ele ficou restrito apenas aos apóstolos e aos apóstolos originais, aos discípulos originais. E isso não se aplica à Igreja de Cristo. Mas eu refuto essa ideia com a última parte, que diz que ele estaria conosco até o fim dos tempos. Então, eu creio que o ID é para toda a igreja. O ID se estende a todo o corpo, a toda a comunidade de Cristo. E é uma ordem divina. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre as implicações do ID na igreja atualmente. Esse texto, como já diz assim, em algumas Bíblias está diferente, mas na minha Bíblia diz a Grande Comissão. E nós entendemos, eu entendo o ir, não apenas como um missionário transcultural. Eu entendo o ID para cada uma das pessoas, para cada ministério específico. O ir, ao meu entender, é o viver para Cristo. É por onde você estiver, você ir, você fazer discípulos, você ter uma vida de comunhão a ponto de ser discípulo. E o que nós mais encontramos de dificuldade é a indiferença, é a omissão da igreja, é a igreja se omitindo mesmo na questão missionária. Nós tivemos a conferência dos jovens e um dos dias passou um vídeo, não sei se alguns recordam, com as estatísticas missionárias de quantas pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E é muito triste, sabe? Eu me identifico com isso e me envergonho, porque há pouco tempo teve o Enem e o tema do Enem foi sobre a dificuldade da educação para surdos. E eu sei muito sobre missões com surdos. Eu sei as estatísticas, eu sei várias coisas. No meu celular eu tenho um aplicativo que ensina Libras e eu nunca aprendi. Eu encaro isso como uma omissão, porque eu tenho acessibilidade, eu tenho tudo para me envolver, para me preparar. Eu já me deparei com surdos na rua e eu tive a vontade de falar de Jesus para eles, mas eu não tinha como falar, porque eu não sabia falar em Libras. E é uma omissão que eu entendo da minha parte. E a gente vê isso na igreja hoje em dia. Poucas igrejas contribuem para missões, poucas igrejas enviam missionários, poucas igrejas têm projetos missionários
dentro do corpo de Cristo, do templo mesmo, cultos missionários, projetos missionários, arrecadações para missões. E nesse trecho nós vemos que é uma missão muito grande. Cristo fala que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Então não é uma coisa que a gente deve escolher aonde fazer, não é uma coisa que a gente tem opção de fazer ou não, é uma ordem de Deus. E o que me deixa assim mais intrigada é o porquê que essa missão é tão grande dentro do Evangelho, sabe? Por que é tão difícil falar de um Deus tão maravilhoso? Por que é tão difícil me abrir com a pessoa que está do meu lado no ônibus e evangelizar a vida dela? Por que nós somos tão egoístas e guardamos o Evangelho para nós? E eu fui meditando nesse estudo e coisas vieram ao meu coração de maneiras de como a igreja deve combater isso. E uma delas é se envolvendo na sociedade. Nós já estudamos aqui, em um estudo anterior, eu falei sobre não nos conformarmos com esse mundo. Nós não devemos nos conformar com esse mundo mesmo. E a igreja ela tem sido muito influenciada, adotando ações mundanas. E hoje em dia nós devemos atentar para isso, que nós não devemos nos corromper com esse mundo, mas nós devemos estar infiltrados no mundo para contaminá-lo com o Evangelho, de contaminar na boa forma, evangelizar por onde quer que estejamos. Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E uma coisa que eu li essa semana que me tocou muito é que se o mundo é influenciado pelo pecado sempre e pelo inimigo a todo momento, se o mundo jaz no maligno, a igreja não deve se contentar em agir apenas dentro da igreja, dentro de 4 paredes. Nós devemos ir, nós devemos viver esse evangelho, nós devemos compartilhar esse evangelho. Não nos cabe decidir quais pessoas que têm que receber. O que nós temos que fazer é proclamar o Evangelho de Cristo. E eu fiquei pensando, a igreja, como ela poderia se infiltrar na sociedade? Nós devemos sim enviar missionários transculturais para outros países, outros lugares menos alcançados? Sim, mas também podemos fazer profissionais capacitados que possam se inserir na sociedade. A igreja pode sim fazer bons missionários que são bons médicos, que podem cuidar de crianças em campos missionários. A igreja pode sim fazer bons advogados para que se insiram na justiça e tenham advogados fiéis à palavra de Deus. A igreja pode sim investir em pessoas capacitadas para não envergonhar o Evangelho na bancada política. Quantas vezes a igreja é envergonhada por bancadas que usam o nome de Cristo só para envergonhar o Evangelho? E eu pensei nessa questão da igreja inserida na sociedade. E me veio o exemplo de Daniel, que foi um dos principais administradores da Babilônia, e ele foi fiel a Cristo, ele foi revestido do Evangelho. Em Gálatas 3:27 diz: pois os que estão em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O que eu quero trazer para vocês nessa noite é que os que foram batizados e estão em Cristo não conseguem guardar Cristo apenas para si. Então, se você tem dificuldade, se eu tenho dificuldade de proclamar Cristo, de exalar Cristo, é porque precisamos de mais Cristo dentro de nós. É só isso que eu tenho para falar aqui nessa noite. Que a igreja precisa sim se revestir a cada dia mais de Cristo, para ter
o exalar de Cristo, o exalar do amor do Evangelho de Cristo na sociedade. Onde quer que formos, seja lá você um professor, um advogado, que possamos manifestar o ID aonde quer que estejamos. Que o ID não seja apenas para a igreja missionária perseguida, mas que seja para cada um de nós, aonde quer que estejamos, aonde quer que formos, que possamos proclamar o Evangelho, que possamos estar seguros da palavra de Cristo, que não sejamos omissos e egoístas de guardar Cristo apenas para nós, de guardar Cristo apenas para aqueles que nós achamos que merecem receber o Evangelho, porque nós não merecemos. Mas um dia a graça de Cristo veio sobre nós e alguém não foi omisso para falar de Cristo para nós. Que possamos refletir a cada dia que nos depararmos com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que você pense, eu faço parte do mínimo % que conhece a Cristo. E eu não tenho a opção de negar a Cristo. Eu não tenho a opção de negar a ordem de Cristo de ir e proclamar e fazer discípulos. E o que eu tenho visto, que o mais difícil não é fazer discípulos, o mais difícil não é ter discípulos, o mais difícil é ser discípulo. É muito difícil, tem sido muito difícil ser discípulo de Cristo. Cuidar da própria vida com Cristo. O que mais tem sido difícil na igreja em todo é o individualismo, o egocentrismo de cada um de nós. E que isso possa ser combatido, que possamos realmente viver o amor ao próximo, viver Cristo em todas as áreas da nossa vida, onde quer que formos, e que possamos estar inseridos na sociedade praticando o ID e pregar o Evangelho. A igreja, ela pode investir em várias áreas em missões, e eu fico muito feliz de participar da nossa igreja, porque é uma igreja que eu tenho aprendido com missões, tenho aprendido com os projetos que a gente vê aqui. Você pode se inserir, você pode procurar o conselho missionário, você pode participar do projeto Sombrário que vai ter ano que vem. E são experiências que a gente ganha. A gente não perde se doando, a gente ganha tanto, a gente vai para um campo missionário e volta tão refrigerado, tão cheio de Cristo. E assim, porque o que eu deixo aqui para vocês essa noite é o porquê, sabe? O porquê nós somos tão omissos, porque guardamos tanto Cristo para nós. Se Ele é tão maravilhoso, coisa boa a gente divide, coisa boa a gente exala, sabe? A gente passa por onde quer que esteja, a gente compartilha um com o outro. Eu não tenho muito o que falar, minha palavra é breve hoje, e eu só queria falar sobre essas coisas. O ID é uma ordem de Cristo. E quem são os missionários? Somos todos nós. Se você não ama missões, se você não vive missões, você ainda é um campo missionário. Você ainda é um campo missionário que precisa ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. Todos nós devemos amar missões, indo, orando, enviando, fazendo parte, seja em oração, que possamos pensar nesses porquês e que possamos não ficar apenas em 4 paredes, mas que possamos viver o ID no nosso dia a dia, viver o ID fazendo discípulos e sendo discípulo. Quando você for um discípulo, quando eu for um discípulo, já somos um a mais na estatística. Já cuidamos da nossa vida com Cristo, já somos um a mais. E que possamos meditar e que Deus fale o seu coração. E é isso que eu aprendi com esse estudo. Amém.